Pensa só na seguinte situação. A sua empresa é atingida de uma vez só por uma tarifa gigantesca, a demanda pelo seu produto despenca e, para completar, as regras do jogo no seu próprio país mudam completamente. Parece receita para o desastre, né? Pois é, nessa análise a gente vai entender como a fabricante de armas Taurus não só sobreviveu a essa tempestade perfeita, como saiu dela com um lucro impressionante. A pergunta é, qual foi a mágica? E olha, para dar o tom da nossa conversa, a própria empresa resume essa história toda em uma palavra: resiliência. E foi o próprio CEO que disse isso. Mas sabe, para a gente entender de verdade o que essa palavra significa nesse caso, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho dos problemas que eles enfrentaram. Só que antes de entrar nos detalhes de cada problema, vamos direto para o que mais chama a atenção, o que torna essa história fascinante: o resultado final. 31 milhões e meio de reais. Esse foi o lucro líquido da Taurus no terceiro trimestre de 2025. É isso mesmo. Mesmo com o mundo desabando, a empresa deu lucro, e um lucro bem grande, por sinal. A pergunta de milhões, literalmente, é: como? Ok? Então vamos mergulhar de cabeça nessa tempestade. Para a gente entender como a Taurus chegou naquele número, primeiro precisamos sentir a força das ondas que bateram no casco da empresa. E olha, o cenário no terceiro trimestre de 2025 foi, sem exagero, um dos piores que se poderia imaginar. A empresa teve que lidar, basicamente, com 3 problemas gigantescos acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro, uma tarifa nova e pesadíssima no seu principal mercado. Segundo, uma queda geral na procura dos consumidores americanos. E terceiro, uma virada de mesa completa nas regras do jogo aqui no Brasil. Uma coisa de cada vez já seria difícil, imagina tudo junto. Vamos parar um pouco para entender o tamanho desse primeiro obstáculo. 50%! É um número enorme! Para ficar bem claro, isso quer dizer que do dia para a noite, o preço do produto deles nos Estados Unidos praticamente disparou por causa de imposto. Pensa assim, uma arma que custava X, de repente passou a ter um custo muito maior por conta dessa tarifa. Isso simplesmente esmaga a competitividade e destrói qualquer margem de lucro que existia. E o pior de tudo, essa tarifa veio no pior momento que poderia vir. Dá uma olhada nesse gráfico. Ele mostra a intenção de compra de armas lá nos Estados Unidos. Olha só a queda. Em julho de 2025, esse indicador chegou no ponto mais baixo desde 2019. Ou seja, tinha menos gente querendo comprar e, ao mesmo tempo, o produto ficou mais caro. É a combinação mais perigosa possível para qualquer negócio. Bom, com um cenário desses, ficar parado esperando a tempestade passar não era uma opção, né? Então vamos para a parte mais interessante da história. Como a empresa não só se defendeu, mas partiu para o contra-ataque. E com um plano muito bem amarrado. E uma das jogadas mais geniais foi, na verdade, uma manobra fiscal e jurídica que eles começaram anos antes. A empresa foi muito visionária. Lá em 2022, eles entraram na justiça para questionar a cobrança de um imposto chamado DIFAL. Basicamente, é um imposto que se paga aqui no Brasil quando um produto vai de um estado para o outro. Eles apostaram lá atrás que a justiça daria razão a eles no futuro, dizendo que aquela cobrança não era correta. E não é que a aposta deu certo? A decisão final da justiça saiu e foi favorável para a Taurus. E o que isso significou na prática? Que a empresa pôde reaver, ou seja, pegar de volta 43 milhões de reais. Esse era um dinheiro que ficava provisionado, separado para pagar esse imposto. Essa grana toda foi direto para o resultado. E é uma peça-chave fundamental para explicar aquele lucro que a gente viu lá no comecinho. Mas não foi só isso. A resposta para a tarifa americana não foi uma única solução mágica. Foi um plano de ataque com várias frentes. Eles atacaram o problema por todos os lados. Na parte de operação, levaram linhas de montagem para os Estados Unidos para diminuir o valor que seria taxado. Na parte financeira, ajustaram preços internos e correram atrás de créditos fiscais. E foram até para a esfera política, contratando lobistas em Washington para defender os interesses deles por lá. Foi uma estratégia completa, 360 graus mesmo. Ok, o plano no papel era bom, mas e na prática? Deu resultado? Agora a gente vai ver como tudo isso se refletiu nos números, especialmente quando a gente compara a Taurus com seus concorrentes. E a resposta está bem clara nesse gráfico. Mesmo com a tarifa de 50% e a demanda em baixa, a Taurus conseguiu manter uma margem de lucro bruto acima de 30%. Isso é impressionante porque, olha só os concorrentes. A margem deles foi muito maior. E o detalhe, os concorrentes não tinham essa mesma tarifa para enfrentar. É a prova cabal de que o plano de contenção de danos não só funcionou, como funcionou muito bem. Olha, manter uma margem dessas acima de 30% no meio daquela tempestade toda que a gente descreveu não é pouca coisa. Isso mostra uma coisa, que o controle de custos e todas aquelas manobras estratégicas foram executadas com uma precisão cirúrgica.
E só para a gente ter a dimensão de por que toda essa briga para proteger o mercado americano era tão crucial, é só olhar para este gráfico aqui. Quase 75%. 3/4 de toda a receita de armas da empresa vem dos Estados Unidos. Então, proteger essa fatia gigantesca do bolo não era só uma questão de estratégia, era uma questão de sobrevivência mesmo. Mas a história não é só sobre apagar incêndios e sobreviver à crise. A Taurus também está de olho no futuro, trabalhando ativamente para diversificar e expandir a presença dela no mundo todo. Então vamos dar uma espiada no que vem por aí. Acho que a lição foi bem clara. Não dá para colocar todos os ovos na mesma cesta. Por isso, a gente vê um movimento muito forte de expansão global. Eles estão em negociações na Turquia, já fecharam um contrato importante na África e estão de olho no mercado gigantesco da Índia, tanto para vender para o público em geral, quanto para fechar grandes contratos com o governo de lá. A palavra de ordem agora é diversificar. E não estamos falando de planos tímidos, não. A empresa já está monitorando licitações internacionais que juntas podem chegar a 70 mil armas. Isso no curto e médio prazo. É a prova de que a postura mudou. Não é mais só se defender, é partir para a caça, buscando ativamente novas oportunidades mundo afora. No fim das contas, o que esse caso da Taurus nos mostra é uma reflexão importante. No mercado global cada vez mais cheio de incertezas, de barreiras comerciais que surgem do nada, a capacidade de se antecipar aos problemas e agir de forma rápida e planejada parece ser a grande diferença entre o sucesso e o fracasso. E aí fica a pergunta no ar. Num mundo assim, será que a estratégia proativa não é de fato a arma definitiva?